Oi, gente, tudo bom? Então, como eu prometi, eu não consegui dar o GED sobre esses dois assuntos que seriam tratados no sábado anterior, né? No sábado passado, mas vou deixar essa aula gravada para vocês. Hoje a gente vai falar sobre execução de obrigação de entrega de coisa e sobre cumprimento de sentença. Vão ser dois momentos, dois slides diferentes, mas que eu vou deixar tudo nesse mesmo vídeo, tá bom? Iniciando com a execução de entrega de coisa. Ela é super parecida com o que a gente já viu, porque não muda muito de uma obrigação de fazer ou de uma obrigação de pagar a quantia, porque basicamente o que vai mudar é o tipo de prestação, né? Enquanto numa obrigação de fazer era cumprimento de um serviço, numa obrigação de pagar a quantia era a entrega de um certo valor, aqui é a mesma coisa, só que na entrega de um objeto. Por isso que é a entrega de coisa. É só uma prestação a ser cumprida de uma forma diferente, tá? A gente inicia o estudo desse assunto lá no artigo 806 do CPC, que vai dizer que o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação. Então, basicamente, se está entrando com a execução de pagar, de entrega de coisa certa, perdão, ele tem 15 dias para satisfazer essa obrigação. Ah, Lorena, mas lá na obrigação de pagar, ele não tinha 3 dias, né? Essa é a diferença, a primeira diferença, né, na execução de entrega de coisa. Porque é constante de um título executivo extrajudicial, como fala o artigo, mas a obrigação pode ser cumprida em até 15 dias, não só em 3, certo? O prazo se inicia nos mesmos termos para o prazo de embargar, então, se é 15 dias para satisfazer a obrigação, ele também terá 15 dias para embargar, e uma coisa não anula a outra, não é porque ele está com os 15 dias para satisfazer o crédito que ele tem que esperar esse prazo passar para embargar, ou ele tem que primeiro embargar para depois pagar, ou se ele embargar, interrompe o prazo para pagar. Não. As coisas acontecem concomitantemente. Então, se iniciou o prazo de 15 dias para satisfazer a obrigação, ele também emenda com o prazo para embargar. Da mesma forma, quando a gente estudou, né, a defesa do executado, que uma coisa não anulava a outra, né? O cumprimento do pagamento em 3 dias não era interrompido o prazo para embargar ou vice-versa, né? Agora, parágrafo 1º do 806. No despacho inicial, o qual manda citar o devedor, também poderá haver a fixação da multa estipulada pelo juiz por dia de atraso na entrega. Então, assim, na primeira manifestação do juiz no processo, né, que é no despacho inicial, ele, além de mandar citar o devedor, né, mandar que haja a citação do devedor para que ele fique ciente do processo, ele também já pode de pronto fixar a multa, né? Porque se está entrando com uma execução de título executivo é porque não houve o cumprimento da obrigação, correto? Então, se já não houve o cumprimento da obrigação, o juiz pode entender que foi algo grave a ponto de precisar, além da entrega da coisa, ter uma multa, né? Tanto que a gente até fala às vezes que muitas dessas coisas de entrega de coisa, obrigação de fazer, eles vão acabar se transformando numa obrigação pecuniária, porque se uma pessoa não cumpre o que é de seu serviço, é muito comum uma pessoa pedir dano moral, né, um dano material, porque já tinha pagado o serviço que não aconteceu. Então, de uma forma ou de outra, esse devedor provavelmente vai precisar pagar alguma coisa. E no caso aqui que ele está falando é que o juiz pode estipular uma multa inicial já no momento que ele já seja citado, além de pagar a coisa, já pague a multa, tá? E aqui ele fala especificamente sobre o dia de atraso. Então, se ele está entrando com execução, é porque essa coisa não foi entregue e, obviamente, se era para ela ser entregue, ela tinha um prazo para isso. Então, se atrasou essa entrega, né? Se não teve o cumprimento dessa obrigação no prazo, vai poder fixar uma multa por dia de atraso. Então, cada dia que ele atrasou esse cumprimento dessa obrigação,
tem uma multa para cada dia desse, tá? E o parágrafo 2º diz que caso o devedor não cumpra com a obrigação no prazo estabelecido, poderá o juiz ordenar a emissão de posse em caso de bem imóvel ou a busca e apreensão em caso de bem imóvel. Então, se a entrega dessa coisa for, for um imóvel, ele ordena a emissão de posse. Ele pode já mandar que esse credor já vá se apossar desse bem mediante esse documento, né, que é o documento de emissão de posse. Então, se não teve já a entrega desse imóvel no prazo estipulado para o credor, pode o juiz já ordenar, já mandar que o credor tome posse desse bem. Ou no caso de bem imóvel, é a mesma coisa, só que com um mandado de busca e apreensão. Pode ser mandado já que esse credor tome a posse desse bem a partir desse documento. O juiz manda que mesmo que não tenha tido o cumprimento da obrigação, ele vá atrás de cumprir, certo? Aí o 808 vai dizer que alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. Então, se essa coisa que era para ser entregue para o credor, ela for vendida, né? E ela for vendida quando ela já estava litigiosa, ou seja, quando já estava ali uma execução correndo para poder aquela coisa ser entregue, ou aquela coisa já estava prometida para ir para as mãos do credor, né? E ela for vendida, for alienada, for passar para outra pessoa, da forma que for, vai ser expedido um mandado contra essa pessoa que adquiriu esse bem, tá? Então, primeiro, antes mesmo que esse terceiro que tenha adquirido esse bem possa ser escutado, tá? Já vai ter um mandado para que esse credor pegue esse bem de volta, não importa se esteja na mão de terceiro, esse bem é do credor, então ele pode ter, o juiz expede um mandado para que ele busque. E aí, só depois disso que vai ser ouvido esse terceiro. Depois que ele entregar esse bem, né, ele vai ser ouvido para poder se defender e tal, caso ele queira, né? Artigo 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe foi entregue, não foi encontrada ou não reclamada do poder de terceiro adquirente. Então, assim, se essa coisa, por alguma forma, não puder passar para a mão desse credor, como eu falei lá no começo, essa obrigação vai passar a ser uma obrigação pecuniária, né? Uma obrigação em dinheiro, porque a gente vai transformar essa obrigação numa execução agora para pagar, porque ele vai ter que pagar perdas e danos a esse credor. Então, assim, além disso, né, além das perdas e danos, ele também pode receber o valor da coisa. Se ele estava obrigado a um carro, ele recebe o valor do carro e perdas e danos. Se ele estava obrigado a uma casa, ele precisa receber o valor da casa e perdas e danos. É uma coisa e a outra. Uma coisa não se perde porque a outra vai acontecer. Não é porque agora eu vou cobrar perdas e danos desse devedor que eu esqueci que tinha uma obrigação a ser cumprida para mim. Não, eu ainda quero o cumprimento daquela obrigação. Só que ela está impossível, né? Então, pelo menos me dê o valor que eu já paguei pela aquela coisa, ou o valor da coisa em si, mesmo que eu não tenha pago ainda, se ela me for prometida, né? Então, aqui, nos casos de deterioração, né? Quando a coisa não ficar da forma que eu queria que ela estivesse. Não é como se ela fosse se perder, mas ela arranhou, tá com partes quebradas, enfim, ela tá deteriorada. Ou quando ela não foi entregue, né, que é o mais comum, quando ela não foi encontrada, essa coisa foi perdida, ou não foi reclamada do poder de terceiro adquirente, então não pôde ser tirado da mão desse terceiro que ficou com a coisa, tá? A perda, né, que é a perda total do objeto, não tem mais como eu pegar aquele objeto, ele se perdeu, ele foi destruído, não tem como eu salvar nada. Ou ele se deteriorar, que é isso que eu falei, ele quebrar uma peça, arranhar, enfim. A perda ou a deterioração sem culpa do devedor, o devedor não quis que isso acontecesse, a gente vai lá ver as ordens do artigo 234, primeira parte, né,
e do Código Civil, que quem fez a obrigação comigo vai lembrar que sem culpa do devedor, como diz o artigo 234, primeira parte, essa obrigação é resolvida, porque não foi algo que o devedor quis que acontecesse. Ele, na verdade, estava ali de boa fé, né? Toda aquela coisa. E sem a culpa dele, essa coisa se perdeu, se deteriorou. Então, se resolve, né, a obrigação. Mas, se essa perda ou deterioração for com culpa do devedor, aí ele vai ter que pagar o equivalente mais perdas e danos, que é isso que eu conversei com vocês, que é o valor da coisa mais as perdas e danos. Então, isso aqui é uma parte em que a gente vai ver que dentro do processo vai precisar das provas, né? Como é que prova que essa coisa foi sem culpa ou com culpa do devedor. Então, isso é mais no decorrer do processo, certo? Artigo 810. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Então, se tiver alguma benfeitoria, né, alguma reforma, alguma melhoria foi feita naquele bem, né, pelo executado, pelo devedor, ou por terceiros em que tenham o poder dessa coisa, primeiramente a gente vai precisar liquidar essa obrigação para essa benfeitoria, porque de certas formas algumas dessas benfeitorias vão passar para a mão do devedor, né? Então o credor vai ter que pagar ao devedor essas benfeitorias, ou então essas benfeitorias são da mão do credor, só que a gente tem que saber, tá, mas qual o valor dessa benfeitoria? O quanto que essa melhoria fez aumentar o valor da coisa. Então a gente precisa primeiro liquidar, né? Que quando a gente estuda os títulos executivos é que o título ele tem que ser líquido. Então a gente tem que dar um valor correto para aquela coisa, um valor exato, tá? E parágrafo único diz assim, que havendo saldo, né, ou seja, havendo valor a mais do que era o que estava sendo pedido pelo credor, então, havendo saldo em favor do executado ou de terceiros, o exequente depositará ao requerer a entrega da coisa. Então, se for além daquilo que estava sendo almejado pelo credor e realmente não é dele aquele valor é excedente, então o valor daquela benfeitoria vai ser passado pelo devedor ou por esse terceiro que executou, tá? Então, o credor, o exequente, ele transfere esse valor excessivo para o devedor. Mas se for em favor do exequente, esse saldo, esse poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo. Então, mesmo que esse não valha, não tenha sido ele que pediu esse valor a mais, mas esse valor é para ele, é em favor dele, ele realmente merece esse valor, ele pede nos autos do processo que seja transferido para ele. Tudo bem? Certo. Ui, que é isso? Entrega de coisa incerta. A gente estava falando de coisa certa, né? Uma coisa que a gente sabia o que era. Então, voltando a falar um pouquinho de obrigações, aquela coisa certa, né? Aquela coisa que a gente sabe do que a gente está falando especificamente. A gente sabe a quantidade, a gente sabe o paradeiro daquela coisa, a gente sabe o tamanho, enfim. A gente sabe qual é a coisa exatamente que a gente vai ganhar. Por exemplo, se eu quero um carro, eu sei a marca do carro, eu sei o valor daquele carro, eu sei a loja que ele, a concessionária que ele foi vendido, enfim. Eu sei de onde ele vem, aquela coisa é certa. Agora, essa coisa pode ser incerta. Eu posso apenas, por exemplo, pedir uma coisa que não é palpável, ela ainda vai ser definida conforme o tempo. Então, se eu peço, por exemplo, uma saca de cimento e eu não especificar marca, não especificar peso, pode vir dessa loja uma saca de cimento de qualquer paradeiro, né? De qualquer marca, de qualquer peso. Eu apenas paguei por uma saca de cimento. Então, essa coisa é incerta, eu não especifiquei o que é aquela coisa. Então, sobre isso, o artigo 811 diz: quando a execução recai sobre a coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Então, quando ele fala sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, é porque está faltando a qualidade daquela coisa, né? Está faltando um pré-requisito para ela ser específica, para ela ser certa.
né, que é a qualidade. Peraí, gente, perdão. Então, assim, primeiro, quando tiver essa coisa incerta, a primeira coisa que precisa ser feito dentro desse processo é que o devedor, né, o executado, ele seja citado para entregar essa coisa, mas ela individualizada. Então, quando ele for entregar essa coisa, ela tem que estar certa pelo gênero, pela quantidade e pela qualidade, certo? Então, ela já tem que estar determinada, ela tem que estar certa na hora de entregar, beleza? Então, é essa transformação de que começa uma execução por título executivo de coisa incerta, mas para cumprimento dessa obrigação, ela tem que estar certa, tá bom? E o parágrafo único diz que se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-la na petição inicial. Então, se essa escolha de individualizar o bem, né, de torná-lo certo, caber ao credor, ao exequente, ele tem que fazer isso na petição inicial já. Antes de iniciar o processo, ele já tem que individualizar a coisa. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo o perito da sua nomeação. Então, se essa coisa chegar incerta, né, e uma das partes falar, é isso, essa coisa foi individualizada, eu individualizei essa coisa, a outra parte pode não concordar com a forma que ela foi individualizada, né, com a forma que ela ficou certa. A pessoa, né, a parte, ela pode se sentir prejudicada pela forma que a parte individualizou. Então, eles podem impugnar, podem reclamar dentro do processo sobre essa escolha feita pela outra pessoa. E aí o juiz escolhe, né, quem tá certo ou não, mas se for necessário algo que for muito específico, ele pede para um perito, né, nomear a coisa, individualizar a coisa e entender o que é que ele acha correto para que essa coisa se torne certa, tá? E aplicar-se-ão a execução para entrega de coisa incerta no que couber as disposições da seção 1 desse capítulo, que é a de coisa certa. Então, essas são as únicas especificações que vai ter se essa coisa for incerta, que é só essa coisa de individualizar a coisa, porque depois da coisa individualizada, ela passa a ser certa, então a gente vai para a entrega de coisa certa. Então, a gente segue o procedimento de entrega de coisa certa depois de individualizada, certo? E por fim, né, uma execução de coisa certa com base em título executivo judicial, porque a gente estava falando sobre a de título executivo extrajudicial, né, que é a partir de um processo de execução. Aqui, já que é título executivo judicial, a gente primeiro teve um processo de conhecimento até chegar numa sentença, e nessa sentença falou que uma das obrigações a serem cumpridas no final desse processo era a entrega de uma coisa certa. Então, é um título executivo, mas nesse caso aqui ele é judicial. Vamos entender. Artigo 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Então, é praticamente a mesma coisa, não muda. Vocês vão perceber que quando a gente agora começar a estudar mais os títulos executivos judiciais, eles não têm muita diferença sobre os processos de execução. É mais questão de rito processual mesmo. Mas, aqui, só que o juiz, quando ele conceder, né, que tenha a entrega dessa coisa no final do processo, né, ao final do processo ele concede essa entrega de coisa, quando for finalizado, o juiz vai fixar o prazo para que o devedor cumpra com a obrigação, para que o devedor entregue o bem, né? Aqui não tem especificado em quanto tempo, aqui é mais o juiz que vai escolher. Mas, aí tem um parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, ou seja, aqui ele está falando sobre entrega de coisa entrega de coisa incerta, né? O autor individualizará na petição inicial se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizado no prazo fixado pelo juiz. É a mesma coisa da execução. Aqui vai ser fixado um prazo para o pagamento, para o cumprimento da obrigação de entregar a coisa certa, mas aí, primeiro, se a gente tem que ver se essa coisa já está individualizada. Se ela já estiver individualizada, continua com o rito de entrega de coisa certa. Mas se ela não estiver certa,
Se couber a escolha ao credor, ele individualiza na petição inicial. Se a individualização da coisa couber ao devedor, ele precisa entregar ela já individualizada, tá bom? A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então, aqui é em último caso, assim como na execução, é em último caso que essa obrigação vai ser convertida em perdas e danos. Mas a gente vai ver mais especificadamente que aqui o autor tem que querer que essa obrigação seja convertida em perdas e danos. Mas ele também pode querer ainda o cumprimento da obrigação, mas aí, se for impossível cumprir, né, com a entrega dessa coisa, vai passar a ser perdas e danos, certo? E a indenização por perdas e danos dá-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Então, mesmo que o processo seja convertido em perdas e danos, não tem nada a ver com parar de cobrar multa para o devedor. Se tiver sido fixada uma multa para ele, para o cumprimento dessa obrigação, vai ser pago tanto perdas e danos quanto a multa, tá bom? Então, gente, é isso. A indenização por perdas e danos, ela precisa ser requerida pelo exequente, tá? Mas o exequente, ele precisa de todas as formas buscar pelo cumprimento do que foi exigido na petição inicial. Então, não adianta ele já iniciar o processo falando, ó, eu entrei aqui com base num título que obrigava o devedor à entrega de uma coisa, só que eu já quero o cumprimento de sentença a partir de um pagamento de um valor, eu não quero mais a coisa. Não, ele tem que até o final tentar buscar a entrega dessa coisa, já que foi esse o título que baseou o cumprimento de sentença, aqui nesse caso, ou a execução, no caso de um processo de execução. Tá bom? É isso. Aí a gente passa para cumprimento de sentença agora. Ok? Vamos lá, sobre cumprimento de sentença de pagar a quantia especificamente, é o que a gente vai começar nesse GED aqui, tá? Vamos continuar no mesmo ritmo que a gente estava antes já. Primeiro, como a gente vai começar agora a entrar mais no cumprimento de sentença, que é a continuidade de um processo de execução, primeiro eu vou iniciar com vocês, para vocês entenderem onde a gente está, se a gente fosse olhar para um processo. Como a gente sabe, um processo de execução, ele se inicia com um título executivo extrajudicial, então ele já inicia o processo. O próprio título já é utilizado para iniciar o processo, que é o processo de execução. Então, é uma petição inicial com base nesse título executivo, que vai ter um procedimento próprio até ter uma sentença final, né, de como vai ser o cumprimento dessa decisão. E aí, o cumprimento de sentença vai ter um procedimento diferente, porque ele vem de um rito, né, até a sentença, e a partir da sentença que a gente tem um cumprimento de sentença. Então, vai ser diferente daí já, porque o início desse procedimento, ele não vem a partir do título, né, do título executivo. O título executivo só vai vir lá no final do processo, depois que tiver uma decisão do juiz, tá? Então, assim, a gente tem um procedimento ordinário, né, que é o processo de conhecimento, que a gente inicia com petição inicial, e tem todo aquele procedimento que a gente já conhece, que a gente já viu em processo 1, que é o quê? Chega com a petição inicial, aí tem a citação, né, do devedor, o devedor apresenta contestação, aí vai ter a réplica, aí tem a audiência de instrução, e aí tem a sentença. Obviamente podem acontecer coisas nesse meio tempo que precise demorar um pouco mais para ver a sentença, mas basicamente é isso, né? Dá conhecimento para o devedor, tenta ali um acordo, não deu certo, apresenta contestação, aí vai, apresenta réplica, tem instrução até ter a sentença. Na sentença que a gente começa a conversar sobre o cumprimento de sentença, que é quando começa esse procedimento aqui.
a gente vai ter a sentença, aí da sentença vão intimar as partes sobre a sentença para que ambas as partes fiquem cientes dessa sentença. Então aqui não é que nem na execução, que só o devedor vai ser citado para tomar conhecimento daquilo que está acontecendo. Ambas as partes vão ser intimadas, né? Aqui no caso é a intimação da sentença, ambas as partes vão ser intimadas para tomarem ciência de qual foi a decisão que o juiz tomou sobre aquele procedimento, sobre aquele processo. Então, pode ser que seja parcialmente procedente, seja improcedente, seja totalmente procedente para o credor ou não, né? Então, assim, a partir daqui não é algo que seja muito do controle do credor, né? Realmente, o credor pediu para que houvesse algum tipo de decisão no final. Porém, é o juiz que decide aqui. Já na execução é um pouco diferente, né? O credor tem um pouco mais de autonomia, porque ele está falando, ó, eu tenho um título executivo que já me garante esse direito. Então, o juiz está lá só para garantir realmente que aquele direito seja garantido para o credor. Aqui não. Aqui, primeiro o juiz vai ter que analisar se o credor realmente tem aquele direito a ser adquirido, para que aí sim ele decida se vai ser procedente ou não esse pedido. Ok, intimadas as partes, aí vai ter aquela coisa de, será que vai pagar? Será que não vai pagar? Será que vai cumprir a obrigação? Será que não vai? Esse é o cumprimento de sentença. A gente vai iniciar um procedimento ali para garantir que aquela dívida seja cumprida, porque agora é um juiz que está falando. Tem uma força muito maior ali, porque é um juiz que está falando, ó, eu estou dizendo que você tem que pagar. Eu estou dizendo que você não tem que pagar. Então, assim, tem uma força ali do judiciário. Caso não pague, a mesma coisa acontece na execução, vai ter a penhora de bens, ou, enfim, né, tudo aquilo que a gente já conhece. Não vou me estender muito nessa parte. Ok? Beleza. Mas como é que funciona esse pagamento depois que a gente já sabe que tem uma sentença, que a gente sabe que tem que pagar e tudo mais? Já que a gente está falando de pagar a quantia, a gente tem que entender como é que esse pagamento funciona. E aí a gente inicia lá no 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, ou seja, já teve um procedimento ali para definir qual era o valor a ser pago, né? Foi liquidado aquele valor, esse valor está líquido agora. E no caso de decisão sobre parcela incontrovérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Então, aqui o mais importante da gente tirar desse artigo é que, tipo assim, a gente tem uma sentença, mas ela não é de ofício cobrada ali pro devedor. Primeiro, o juiz demonstra qual é a decisão dela, e aí o credor vai decidir por ele se ele quer ou não que aquela sentença ela tenha validade, né? Que ela proceda com essa execução. Então, assim, ele recebe a sentença e a sentença fala que foi parcialmente procedente, por exemplo. E aí o credor olha para aquela decisão e fica, tá, parcialmente procedente eu ainda aceito, vamos já cumprir essa sentença. Aí ele faz o requerimento, né, do cumprimento de sentença. Mas aí vamos dizer que essa sentença foi improcedente. Aí o credor, primeiro ele vai falar, não aceito. Vou primeiro recorrer. Aí sim, se aceitarem algum dos meus pedidos, eu peço cumprimento de sentença. Ou então, se for totalmente procedente, ele fala, ótimo, finalmente, vou pedir já para que me pague o valor total. Ou até, por incrível que pareça, teve uma sentença procedente, só que aí o credor ficou, não precisa mais. Eu não quero mais esse valor, tá tudo certo, já me resolvi aqui com o meu devedor, não precisa mais continuar. Então, depois que tem a sentença, tem que ser a requerimento do exequente, né, do credor, que essa sentença tenha valor para o executado. Aí o executado vai ser intimado para pagar no débito no prazo de 15 dias. É isso. Aí se tiver custos, ele paga também. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorário de advogado de 10%. Isso aqui é mais um valor que não é taxativo, ele não é obrigatório, mas é para você ter uma medida de caso não haja o pagamento
assim que sair a sentença, né? Ah, o credor não pediu nada, mas aí o devedor não pagou mesmo assim, ele está esperando o credor falar alguma coisa. Se saiu essa sentença e não teve o pagamento voluntário porque o devedor quis, né? O débito pode ser acrescido de multa e de honorários. Mas a gente lembra aquela coisinha, né? Ah, teve o pagamento voluntário, se a gente viu lá atrás. Se tiver o pagamento voluntário, o devedor ele pode ser dispensado dos honorários, né? E tudo mais. Tem tudo aquilo que a gente já estudou. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Então, assim, se o devedor ele pagar, mas ele não pagar completamente a dívida, né? Ele pagar parcialmente, que é isso que ele está falando, a multa e os honorários, já que ainda ele não pagou voluntariamente o resto, então é como se ele não tivesse pagado essa parte voluntariamente. Então, a multa e os honorários recairão sobre isso que está faltando. Aquilo que ele não pagou pode ser acrescido de multa e de honorários, tá? E parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo um mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Então, se depois de requerido o cumprimento de sentença pelo credor e o devedor ele não cumprir dentro desse prazo de 15 dias, né, que o caput fala, se ele não cumprir dentro desse prazo de 15 dias o pagamento, já vai direto o mandado de penhora e avaliação. Mas eu vou falar aqui em termos práticos de como é que acontece na prática. Antes de cedir logo que o juiz mande o mandado de penhora e avaliação, vai ter primeiro outra intimação para o credor, para que ele se manifeste sobre o que ele entender de direito. E aí o credor fala se ele quer que já prossiga com a penhora, ou se ele quer que seja intimado mais uma vez, executado para pagar, ou então se ele já quer bloqueio dos valores da conta do executado. Enfim, ele vai decidir o que ele entender de direito, né? Seguindo-se os atos de expropriação, que são os mesmos que a gente já estudou. Depois da penhora, tem os atos para expropriar, né, esses bens ou os valores. Então, o rito é basicamente esse. Vai ter o requerimento pelo exequente mais o demonstrativo atualizado do débito, tá? Porque não dá para requerer um valor se ele ainda faltar depois, porque a condenação ela é feita por um valor atualizado. Então, é de bom tom que quando o credor for pedir esse valor, que ele já mostre qual é o valor atualizado dessa dívida. Para que não seja do nada ele falando, eu sei que na minha inicial tava lá 10 mil reais, mas eu tô te cobrando 20 mil agora. Por que você tá cobrando 20 mil? Ele tem que demonstrar que isso veio a partir de uma atualização monetária, se esse for o caso, tá bom? Aí vai ter 15 dias pro executado pagar, e se ele não pagou, vai ter multas, honorários e, se passar do prazo, o mandado de penhora e avaliação. Um OBS para a gente seguir é que o prazo de 15 dias para pagar conta-se a partir da intimação e não da publicação da sentença. Então, se vocês estiverem redigindo uma petição e vocês estiverem falando que a pessoa já passou o prazo porque a sentença saiu tal dia, pode ser que essa petição de vocês não seja aceita porque vocês têm que prestar atenção quando foi o dia que ele foi intimado, né? Então, se o devedor, saiu a sentença, mas se o devedor não foi intimado, é como se aquela sentença não existisse para ele, porque ele não está sabendo ainda não avisaram para ele que aquela sentença saiu. Então, esse prazo de 15 dias, ele só vai ter ficado intempestivo caso você tenha contado ele da sentença, da intimação, desculpa. Se você contar antes da intimação sair, é bem provável que ele vá ainda pagar tempestivamente, porque não protocolei a ação, por exemplo, aqui dia 2. Protocolei a sentença, sou juiz, protocolei a sentença aqui dia 2. Só que aí eu só mandei a intimação para as partes no dia 5. Então, eu não vou contar 15 dias a partir do dia 2. Eu vou contar 15 dias a partir do dia 5, tá? Porque o prazo para pagamento é a partir da intimação. Beleza?
Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. O que é isso aqui? É que, obviamente, quando sair uma sentença, o executado ele pode achar que aquele valor está errado, né? Então, ele tem que demonstrar a impugnação dos cálculos, né? A impugnação ao valor que ele está sendo cobrado. E para isso, ele tem esse prazo de 15 dias. Ele não está desobrigado a pagar só porque ele vai impugnar. Ele ainda está obrigado a pagar, mas ele tem esse prazo de 15 dias por lei para, se ele quiser, impugnar esses cálculos. Uma coisa que também na prática acontece é que até o próprio juiz pode meio que relembrar isso para a parte. Depois que o credor apresenta os cálculos que ele acha correto, o juiz ele pode mandar intimar o devedor para que ele apresente impugnação dos cálculos, se assim ele preferir, tá? Mas isso não é uma regra. A regra que diz a lei é que sem o pagamento voluntário já se inicia esse prazo para impugnação sem precisar dessa movimentação do juiz. Beleza? E aí vai dizer assim, que na impugnação o executado pode alegar as seguintes coisas. Isso aqui é bem importante para caso de vocês não entenderem o porquê que uma sentença pode estar errada, e isso pode ajudar vocês a defender um cliente de vocês que está sendo cobrado. Então, vocês podem impugnar, vocês podem ir de contra essa sentença, a esses cálculos nesse sentido aqui. Uma das coisas principais, né, que quando tem uma sentença, o executado, ele pode recorrer, né, ele pode entrar com recurso. Mas se for uma questão só de erro ali, que o credor está cobrando algo erroneamente, pode ser feita a impugnação, que é até nos mesmos autos, e é mais simples, né, ainda em primeiro grau. Então, vamos lá. Na impugnação, o executado poderá alegar, inciso 1, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então, ele pode demonstrar que não era nem para ter chegado nessa parte do processo, porque lá no processo de conhecimento, muito antes da sentença, muito antes do cumprimento de sentença, lá na fase de conhecimento, no primeiro despacho do juiz, que era para citar o devedor, ele não teve essa citação, ou essa citação foi nula. Então, esse processo inteiro aconteceu à revelia, ou seja, aconteceu sem o devedor, e mesmo assim ele está sendo cobrado. Beleza? Inciso 2º, ilegitimidade da parte. Ele pode alegar nessa impugnação que, beleza, ele está sendo cobrado, mas ele não é parte legítima para ser cobrado. Não era para ele estar sendo cobrado, era para ser outra pessoa ou até ninguém, né? Inciso 3º, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. É aquilo que a gente já estudou lá na execução também. Quando o título judicial, né, que é essa sentença, ela não foi exigível, né? A gente não pode exigir daquela sentença que algo se cumpra, tanto da sentença quanto da obrigação. Aquela situação que era para ser cumprida pelo devedor, ela é impossível, ela não pode ser exigida para ele. Aí ele vai explicar o porquê. Por que ele acha que é impossível cumprir aquela obrigação ou aquela sentença não dá para ser cumprida, tá? Ela é inexequível, não dá para executar. Inciso 4º, penhora incorreta ou avaliação errônea. Como a gente fala, quando acontece o cumprimento de sentença, que vai ter os 15 dias para pagar, esse prazo da impugnação, ele é de 15 dias depois que ele não fez o pagamento, depois daquele prazo de 15 dias. Então, o que acontece? Teve a sentença, intimou o devedor, aí ele teve 15 dias para pagar, não pagou. Aí, depois disso, começa mais 15 dias para se ele quiser impugnar. Então, nesse prazo, pode estar acontecendo já a penhora, entendem? Então, se acontecer uma penhora incorreta ou uma avaliação errônea dos bens, ele pode alegar nesse momento, tá? 5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Se o valor que está sendo cobrado para ele for muito excessivo, for muito maior do que era para ele realmente cobrar, é nesse momento que ele vai
que ele vai falar, tá? Incompetência absoluta ou relativa do juiz e da execução. Então, se for demonstrado que aquele juiz está tipificado em algum dos casos de incompetência ou suspensão, que ele não pode atuar naquele processo como juiz, aqui ainda é momento para ele demonstrar isso. É mais fácil e é mais correto que ele demonstre isso na contestação ou enfim, antes de chegar na sentença, mas aqui ainda é momento para isso, tá? Ele ainda pode alegar a incompetência do juízo. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Ou seja, qualquer coisa que acontecer que depois da sentença mude a obrigação, por quê? Porque ele pode ter feito o pagamento, ele pode ter pagado com outra coisa, ele pode ter colocado outra obrigação como pagamento daquela, ou simplesmente o pagamento pode ter prescrito, né? Aquela obrigação pode ter prescrito. Então, qualquer dessas causas que modifiquem a obrigação, ela pode ser alegada aqui. Beleza? E parágrafo 6º, eu vou pular alguns parágrafos, porque esse aqui é o mais importante, e vai dizer que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, que é isso que a gente já falou. Não é porque ele está impugnando que vai precisar parar a penhora, que vai precisar parar a impugnação, vai precisar parar o recurso. Não, aqui vai tudo que for ato executivo pode continuar independente da impugnação. E aí ele vai continuar falando, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde garantido o juízo com penhora, calção ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo. Então, a mesma coisa lá da execução. Se aqui, na impugnação, não vai parar a expropriação ou a avaliação dos bens ou a penhora, ele pode, no momento da impugnação, pedir efeito suspensivo. Só que aqui também ele precisa garantir o juízo. Então, ele precisa apresentar alguma calção ou depósitos suficientes que lhe atribuam aí o direito de pedir o efeito suspensivo, tá? Se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, não é só pagar o juízo, não é só garantir o juízo que vai dar efeito suspensivo, ele tem que fundamentadamente explicar o porquê que a paralisação desse processo vai ser primordial para a subsistência dele e também falar o porquê que a continuidade dele vai trazer dano para o patrimônio dele ou alguma causa de difícil reparação. Beleza? E acredito que a gente está chegando ao final. A gente está bem pertinho de terminar. E aqui a gente vai falar de pagamento voluntário, que é justamente o momento em que o próprio devedor ele vai pagar sem precisar ninguém pedir. Saiu uma sentença, ele viu lá, beleza, fui condenada a pagar tanto, já vou pagar aqui, tá? Então, o que é? É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Então, a gente viu que quando tem uma sentença, primeiro o credor ele apresenta, né, o cálculo do que ele entende ser correto daquele valor de condenação. Só que aí o réu, quando ele olha para a sentença, ele já pode de pronto, sem precisar de requerimento do credor ou do juiz, apresentar e pagar o juízo com um valor que ele que entende devido. Pode não ser o igual da sentença, pode não ser o que o credor iria avaliar, mas ele apresenta no processo o valor que ele acha devido. Aí ele tem que apresentar a memória discriminada do cálculo, então ele tem que justificar o porquê que aquele cálculo, porquê que aquele valor está sendo pago daquela forma, né? E ele tem que justificar porquê que aquele valor é o que ele entende devido. Aí o autor será ouvido no prazo de 5 dias, podendo impugnar o valor depositado sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela em controvérsia. Então, aqui, quem vai apresentar impugnação agora vai ser o credor, porque quem pagou, né, quem pediu o pagamento foi o devedor.
Aí ele pediu esse pagamento de forma voluntária. Só que aí pode ser que o credor não concorde com aquele valor que o devedor está depositando em juízo. Então, em 5 dias ele diz o porquê, né? E apresenta também um novo cálculo, né? Então, aqui tá falando que é sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela em controvérsia. Então, além dele falar, né, o porquê que ele acha que tá errado, ele pode impugnar, falar qual é o valor devido que ele considera, mas ele também já pode levantar esse valor que foi depositado pelo devedor, tá? E vamos finalizar dizendo que o concluído o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Então, se depois de ouvido o autor, o juiz também entender pela insuficiência do depósito, também entender que aquele pagamento feito pelo devedor ele é insuficiente, ele é menor do que era o esperado para se pagar ao credor, ele pode, pela diferença que falta, né, pelos valores que ainda faltam a ser pagos, ele pode incidir multa e honorários, tá, de 10%, e aí continua com a penhora e os atos expropriatórios que se seguem. E se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Então, até que o juiz entenda por ser insuficiente, mas se o autor concordar com os valores que foram depositados, o juiz declara satisfeita a obrigação, porque o que está se buscando aqui é a satisfação do credor. Se o próprio credor falou que ele estava satisfeito, cumpre e extingue o processo, tá? E pra gente finalizar, rapidinho, falando de prescrição intercorrente, né? Que a gente viu lá, quando a gente tava lendo os artigos da impugnação, que uma das coisas que pode ser alegado é a prescrição da obrigação, né? Mas aqui a gente vai falar não da prescrição da obrigação, mas sim da prescrição intercorrente, que é a prescrição do direito aqui do credor de pedir para que esse título tenha validade, ele tenha cumprimento e expropriação no final. Então, o que é que a gente vai falar aqui? É que, em caso de o credor não peticionar pedindo o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional, ele poderá perder o direito de requerer. Então, se o credor tinha o direito de pedir o cumprimento da sentença, né, de fazer o requerimento de cumprimento de sentença, e ele não fizer isso, ele tem um prazo prescricional correndo, ele tem esse prazo de direito dele para pedir o cumprimento dessa sentença. Se ele não fizer isso, vai prescrever, ele pode perder esse direito de pedir o cumprimento dessa sentença, tá? E a mesma coisa lá da execução. Por quê? Porque o prazo ele se inicia a partir da intimação da sentença, né? Então, a partir do momento que o credor ele está sabendo que tem aquela sentença, o prazo intercorrente, né, da prescrição intercorrente começa dali. Porém, o prazo prescricional é o tipificado em cada caso concreto. Então, é a mesma coisa que a gente estudou lá na execução. Tem a prescrição intercorrente, ela se inicia a partir da sentença, mas ela só vai ter fim a partir do que era a obrigação da petição inicial. Então, se era uma obrigação de fazer, se era uma obrigação de pagar aluguel, se era uma obrigação de enfim, de pagamento de ação de cobrança, enfim, cada uma dessas ações ela vai ter um prazo prescricional diferente. E aí a gente observa o que está descrito lá no 206 e 206A do Código Civil, tá? É basicamente isso. Então, gente, finalizamos por aqui, tá? Desculpa ter demorado a postar esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer uma revisão e vai dar tudo certo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, para que hora vocês estejam escutando. E é isso, um beijo.